Oi, gente, boa tarde. Boa Quer tarde. falar, Olá, Bianca? boa tarde. Boa tarde. A gente começa aqui mais um debate do Olhar de Cinema desse ano, dessa vez com um debate sobre o filme Cabeça de Negro, que está na mostra Olhares Brasil, do Olhar 2020. Enfim, temos aqui algumas pessoas que participaram do filme, eu vou falar o nome de cada uma. Del Cardoso, que foi diretor do filme, Matheus Honori, Lucas Limeira, que foram atores do filme, e Jennifer Joingley, se você me corrija, atriz do filme. A gente vai fazer aqui uma conversa bem aberta, então fica todo mundo à vontade aí para interromper, perguntar, sugerir, perguntar um ao outro, enfim, não tem impedimentos, não. Então, acho que, na verdade, para começar, talvez falando um pouco, muito rapidamente, para quem está nos vendo hoje, mas que não assistiu o filme ainda, né, o Cabeça de Negro ele foi lançado no começo do ano passado, né, Estel? Aqui no Brasil. No comecinho desse ano. Nossa, comecinho desse ano. É porque Nossa, parece ano passado. Parece 20 anos atrás. Total. Na Mostra de Tiradentes. Isso. Foi mal, viajei. Tranquilo. Foi lançado no começo desse ano. Ele acompanha um personagem, que é o Saulo Chuvisco, que sofre um insulto, uma agressão em sala de aula e que, em decorrência disso, ele se recusa a sair do espaço da escola. Claro que o filme é muito mais do que isso, mas talvez, resumindo muito pontualmente, a gente pode transformar a história nisso daí. Talvez uma pergunta inicial que eu faço a vocês, todo mundo que está aqui, é um pouco de onde surge o mote mesmo do roteiro que vai levar depois ao filme, assim. Talvez começando com o Del, né, que participa do roteiro desde o começo, mas eu sei que, né, ao assistir o filme a gente percebe que ele tem uma série de referências e de influências e de coisas que o alimentam mesmo, de pensamentos e teorias. Tem lá a Angela Davis, tem lá as Panteras Negras, mas também tem uma série de outros elementos e fontes de onde se bebe, que influencia. Então, perguntar talvez de onde surge essa ideia mesmo do roteiro que vai levar ao filme, e para cada um de vocês que está aqui, assim, o que vocês percebem que vocês, né, levaram para o filme, que foi mudando a partir desse mote inicial até levar, né, até ele virar o que ele é, né, até ele ser finalizado, concretizado. Enfim. Fiquem muito à vontade aí para falar. Carla, bem resumido, a ideia surgiu de uma pedrada que eu quase levei andando de bicicleta perto de uma escola, lá no Jardim América, que eu estava morando lá, né? Lá é meu território, né? Atualmente não estou morando lá, mas eu estava morando lá e um cara que sempre jogava bola com a gente estava assim com a camisa amarrada na cabeça, sem camisa, do lado de fora jogando pedra com outros caras. Ele era estudante dessa escola. E pedra vindo lá de dentro. E eu parei para conversar com ele na minha bike, né? Só que eu quase levo uma pedrada. Eu, porra, é essa, compadre? Ele, não, bicho, tá rolando fight aí e tal. E aí, mas depois eu fiquei sabendo um pouco da motivação. Não foi uma motivação racista, foi uma motivação por protesto, né? Um protesto contra. Naquela época, todas as escolas do Brasil estavam assim, 2017, por aí, né? E aí, o motivo secundário foi racial. O motivo primário foi tentativa de ocupação na escola. Desse motivo surgiu o racial, né? Que aí começaram a xingar lá um menino. Aí eu peguei, cara, eu preciso fazer um comentário sobre isso de uma forma cinematográfica. Aí eu comecei a escrever o roteiro. E aí, Jennifer, Matheus, Lucas, só trouxeram quem eles são e quem ela é para enriquecer, entendeu? E aí eles podem falar, ela pode falar sobre como foi. Vou falar. Eu lembro que quando a gente começou no processo, né, do filme, ainda estava muito fresco na minha cabeça o processo das ocupações secundaristas de 2016, que foi um processo que eu consegui participar, assim, apesar de não estar vinculado a nenhuma instituição, eu consegui participar em algumas instituições aqui em Fortaleza, né? Algumas escolas e universidades. E aí eu acho que foi muito, muito rico, assim, ler esse texto do Del e contribuir, assim, com o personagem também. E também porque era uma época que eu estava com questões raciais, da discussão racial, assim, muito forte na cabeça. Estava tudo borbulhando muito, querendo muito dialogar, querendo muito falar com as pessoas. E aí veio, assim, no momento para poder trocar com essa galera toda, assim, o elenco
a galera que a gente trabalhou junto, assim, maravilhosa. E aí, acho que teve muito diálogo, assim, mesmo com o que eu tava passando no momento. E aí, tipo, logo depois, foi bem no processo também que eu tava entrando na universidade, aí dialogando um pouquinho ali com os movimentos da universidade. E aí foi muito massa mesmo. Eu lembro que quando o processo do filme começou, a gente começou as discussões sobre o que viria a ser o Cabeça. Eu lembro que eu fiquei muito ansioso, eu fiquei muito afim e muito feliz de fazer parte, de contar essa história também, porque eu acho que o grande lance é porque todo mundo que tá fazendo o filme, a gente se sentiu meio protagonista dessa história, porque era uma história que a gente estava contando, mas era meio é ficção, mas é meio biográfica. Todo mundo meio que viveu aquilo, todo mundo sabe o que está contando porque sentiu aquilo na pele, de certa forma. Isso que o Lucas falou, na época que a gente começou a estudar o Cabeça, começou a pensar, estava muito fresca essa discussão das ocupações nas escolas. E assim como ele, eu também não participei das ocupações, assim, já estava fora do ambiente escolar nesse sentido. Mas eu cheguei a visitar vários lugares, várias escolas que onde estavam acontecendo essas discussões, onde essas pautas estavam sendo levantadas. Então, quando veio a possibilidade de um filme trazer essa discussão, né, enlarguecer essa discussão, colocar na tela essa possibilidade, essa fala, esse discurso que os caras estavam tendo lá na sala de aula, eu fiquei muito feliz de estar podendo contar essa história também, né? Então, pra mim, me pegou um pouco por esse lado, assim, biográfico. Eu falei, pô, eu tô contando a minha história também, sabe? Tô contando a história dos meus amigos, tô contando a história do pessoal que estudou comigo na infância, tô contando a história da minha sala de aula, entendeu? Tô contando a história da minha rua, do meu bairro. Então, me pegou muito por aí, eu fiquei... Cabeça é foda. Bom, para mim, foi, na verdade, um misto, assim, enorme de emoções, porque o Cabeça de Negro ele foi o meu primeiro filme, o meu primeiro trabalho enquanto atriz, né? E além dessa felicidade imensa de ter conseguido realizar um sonho, que era fazer um trabalho no cinema, tinha também essa questão racial que sempre foi muito forte para mim, né? Sempre esteve nas discussões com alguns amigos e tudo mais. E apesar de também não ter conseguido participar dos movimentos que tiveram, das ocupações, eu ainda consegui visitar algumas universidades e dar uma assistência mínima, ajudar com alguma coisa e tudo mais, saber como era que estava. E eu lembro que no meu primeiro dia de gravação foi o dia do assassinato da Marielle, né? Era uma noturna, a gente tinha começado há pouco tempo, né? E a cena que a gente gravou era uma que resume muito quem ela era e o que ela estava fazendo por nós, né? Pela comunidade. E depois dessa noite, eu fiquei muito pensativa sobre o que o filme representava, sobre o que esse acontecimento com a Marielle representava para nós enquanto comunidade negra e no quanto esse filme poderia vir a ser inspiração para várias outras pessoas, vários alunos que passam pelas suas dificuldades para poder ter uma educação digna e, enfim, muitas coisas passam pela cabeça, lembrando dos ensaios e das gravações, foi realmente muito forte, até porque a Mayandra, que é a minha personagem, a história dela vai muito de encontro com o da Marielle, pessoalmente, porque era uma menina jovem que engravidou cedo, que luta pelos seus direitos dentro da escola, porque a Mayandra, ela é vice-presidente do Grêmio, né? Então, ela que vai bater de frente lá com os bichão. Então, eu particularmente fico muitíssimo emocionada só de lembrar desses momentos de gravações e do que esse filme representa para mim, enquanto atriz, pessoalmente, enquanto pessoa e mulher negra, né? Então é isso. Massa demais. Não, é muito bom escutar vocês falando, porque, enfim, a gente vai entendendo um pouco mais por onde o filme passa e esses atravessamentos mesmo entre ficção, que é ficção, o que está no campo da ficção e o que é totalmente real e, né, se repete aí no dia a dia de muita gente no Brasil.
Talvez uma outra questão que eu lanço, na verdade é um comentário mesmo, se fica à vontade para responder, que é sobre essa dimensão de, enfim, de colocar o filme dentro do espaço de uma escola. Né? Que a princípio muita gente fala, né, coloca o filme para adolescente, filme para juvenil, filme juvenil. Ele é também isso, mas ele é muito mais que isso. Né? Ele parte dessa história desses jovens para falar de toda uma comunidade, toda uma revolução social que, né, que começa com a ação desse jovem, que é o Saulo Chuvisco. O que eu acho muito massa no filme é como ele nos coloca a pensar sobre o que é ensino, o que é aprendizado, quem está ensinando, quem está aprendendo. Porque muitas vezes a gente está aprendendo muito mais com os jovens, que teoricamente estavam lá no campo de que tem que ficar lá, né, escutando, aprendendo, do que com os adultos do filme, que estão, enfim, reproduzindo uma série de preconceitos e opressões, enfim. E como essa relação entre, né, quem está ensinando, quem está aprendendo, também é muitas vezes uma relação entre quem está realmente ouvindo. Porque os adultos, muitas vezes, do filme, eles não estão ouvindo, né? Eles estão reproduzindo aquilo que eles já sabiam. Então, essa reinvenção da juventude que o filme faz para mim, a partir, né, totalmente dessa dinâmica racial, das opressões raciais, eu acho incrível nessa relação entre quem está ensinando de verdade, quem está ouvindo de verdade. Enfim, podem falar o que quiser, comentar isso. Não, na verdade, eu fiquei com medo, sabe? Na época que eu estava fazendo o filme, assim, no set, eu coçava a cabeça, eu ficava, cara, tomara que esse filme não esteja virando uma malhação, aquela malhação antiga. A malhação atual é massa e tal, envolve várias questões, mas aqueles primeiros anos de malhação era uma novelinha, classe média, lembra? O cara, tomara que eu não esteja adotando essa linguagem, mas eu estava muito com medo. E é o primeiro longa, a gente está aprendendo, eu já tinha feito vários curtas, mas um longa que tem um corpo maior, né? Eu estava com esse medo. Mas quando eu via, isso era um medo até começar assim os ensaios ali no set. Quando eu via essa galera, o medo ia embora. Pô, cara, isso aqui é totalmente diferente, cara. Essa galera é massa, é uma galera nossa, com o nosso sotaque, com o que a gente passa na rua, né? A minha experiência em sala de aula, que eu virei professor, tipo, de 2014 para cá, eu virei professor. A experiência em aula também me ajudou muito. Eu olhava na sala dos professores, né, da universidade, da faculdade onde eu ensinava, eu olhava assim para o lado. Sabe quando você se sente meio peixe fora d'água, aquelas conversas ali e tal. Aí você busca aqueles professores mais aliados, assim, que pensam um pouco como você. Aí isso ajudou um pouco também na composição do enredo. Mas essa galera aí, cara, se não fosse essa galera aí, esse filme não ia para lugar nenhum. Porque eles são roots, entendeu? E ela também, e elas que estão no filme, são roots, assim. Ninguém é só ator ou só atriz. Eles são quem eles são e quem elas são, entendeu? Dos bairros, das vivências. Então, eu não peguei, assim, pessoas... eu tive chegaram para mim, pô, tu quer gente mais conhecida? Aí eu, no lugar de uma pessoa conhecida nacionalmente, dava para trazer 5. Então, cara, se tiver gente conhecida, que seja em papéis, eu vou dizer, menores por tempo de aparição, tá? Menores nesse sentido. Em papéis menores em tempo de aparição. Porque o grosso mesmo da galera eu quero que seja daqui. Porque daqui que chega alguém de fora, pegue o sotaque. Não é só sotaque. A gente sabe que não é só eu ir para o Rio de Janeiro e, pô, e aí, compadre? Não é só isso. E também não é só ninguém chegar aqui no Ceará e ficar, não sei o que, macho. Não é só isso. Tem que ter a ginga daqui, tem que ter o jeito, o corpo fala. O corpo daqui emana também, né? E aí, quando eu vi essa galera lá na hora, não, brother, esse filme é totalmente único, assim, nesse sentido, né? Apesar de estar sendo feito em um formato clássico, é um filme clássico, que eu pensei na periferia, eu pensei na galera que vai assistir esse filme. Eu não podia estar fazendo um filme de experimentação de linguagem. Eu às vezes inseria alguma experimentação de linguagem, mas muito secundário, né? Eu queria que fosse um filme compreensível para todo mundo, um filme que acordasse a galera. Mas aí a galera aí, Jennifer, Lucas, Matheus, podem falar também de como foi essa questão, né? De sala de aula. O que vocês trouxeram de sala de aula para o filme? O que eu tava falando é porque O Cabeça é um filme popular, apesar de ser um filme que fala de coisas muito sérias, levanta questões políticas muito relevantes.
é um filme para todo mundo ver, sabe? É um filme que eu me sinto à vontade para chegar aos meus amigos, assim, na calçada e dizer, ei, bora assistir o Cabeça de Negro, sabe? Não tem um filme que fala disso, sabe? É um filme que eu me sinto à vontade para mandar pro meu grupo de futebol, pro grupo, tá entendendo? Pra todo mundo. Então, a gente não é um filme que cai naquele lugar de vou falar de coisas importantes, mas não é todo mundo que vai entender, né? Não é um filme que às vezes, na minha opinião, às vezes cai na bolha de só algumas pessoas. Eu acho isso prejudicial, sabe? Que cai numa linguagem meio acadêmica, cai numa... Não, cara, não, sabe? Isso é coisa que todo mundo tem que saber e todo mundo tem que discutir. E se é da gente pra gente, eu acho que sabe? Eu acho que o grande lance é porque foi feito por pessoas normais, a língua falada no filme é a nossa língua, tem o nosso jeito, tem o nosso sotaque, tem o nosso ritmo. E eu acho que isso faz toda a diferença. É um filme juvenil, mas também não se prende não cai nesse lugar da malhação que o Del falou, né? Pra mim é um filme que fala de revolução, né? É um filme que fala de querer mudar. Cabeça de Negro, inclusive, é uma bomba. Cabeça de Negro é um nome popular para uma bomba, né? Então é aquela coisa assim, quero mudar, eu quero fazer isso aqui revolucionar, eu quero, né? Falam que tudo veio de uma explosão, então vamos recriar as coisas através de uma explosão. Então, eu gosto muito disso, de ser um filme popular. E esse lance de ensinar que a Carla falou, né, vai muito de encontro com o objetivo também do filme, né? Que é não só ensinar para a gente, enquanto profissionais, enquanto atores e atrizes, porque a gente, nos ensaios, a gente se entregou de uma forma, assim, que eu acho que foram os melhores momentos, assim, durante o processo, porque além da gente se conhecer, a gente se aprofundou ainda mais nas causas que nos cabem, né? E ele também vai de encontro com quem a gente quer falar, que são os jovens que estão nas escolas, que estão passando pelas suas dificuldades, para mostrar para eles, não ensinar, porque eles sabem o que eles passam, mas mostrar para eles que é possível ter uma educação digna, que é o mínimo que o Estado deveria proporcionar para todo mundo, o mínimo. E por isso que eu tenho tanto orgulho de ter feito parte desse filme, né? Porque são temas fortes, não é só sobre um tema, são várias coisas juntas que estão aí para mostrar para todo mundo que ainda falta muito para a gente começar a ter uma vida digna, né? A massa, falando aqui da massa, né? Então, eu espero que esse filme ensine também para as pessoas que precisam aprender, não só também para falar com os jovens e tudo mais, que seja um incentivo, mas que também ensine para quem precisa ser ensinado, né? O que eu acho massa desse processo todo de sermos nós atuando e nesse diálogo com o Del, de como esse processo foi um processo formativo para a gente também, né? De assim, tipo, eu lembro dos nossos ensaios de quando a gente lia textos e discutia os textos para ter essa formação racial política, essa formação social. E aí, como ser um processo formativo para a gente vai modificando o filme para também ser um processo formativo, né? Porque não é nós e eles, né? Nós somos eles, nós fazemos parte, nós viemos das nossas comunidades, dos nossos bairros, né? Eu ali do Pio 12, a Jennifer do bairro dela, o Matheus do bairro dele, o Del do bairro dele. E aí, como foi um processo muito... Esse diálogo nosso foi muito formativo, foi muito, assim, cada um contando a sua experiência, né? E aí as experiências sempre se cruzando, um falava, nossa, eu também já passei por isso, né? E aí, como foi, tipo... E também a nossa identificação com os personagens, de falar, meu Deus, isso é muito Silvinho, né? Isso é muito Índio. Sim, sim, sim. Essas coisas assim, esses processos assim, de como vai entrelaçando vai misturando essa relação do que é público e do que é o elenco do filme, né? Do que é a nossa comunidade, do que somos nós, assim.
E aí eu acredito muito nesse processo, nessa força do Cabeça de Negro, porque foi um processo muito, muito engrandecedor para a gente, né? De muito aprendizado. É isso. Inclusive, eu lembro de um momento, de um dos nossos ensaios, que foram, assim, uns dos mais pesados emocionalmente, racialmente falando, que foi quando a gente pegou um livro da Angela Davis para ler alguns trechos. E aí, tal hora, todo mundo começou a contar suas experiências, e tal hora um clima, assim, pesadíssimo. E aí foi uma troca de experiências uma troca de experiências, assim, muito legal, que foi só uma das várias que tiveram durante o mês de ensaio que a gente teve, né? E era só isso mesmo, só para comentar. Foi muito rico, foi tudo muito rico, cara. Sim, com certeza. Eu aprendi muito, nossa, aprendi demais. A gente pensa, não, o diretor é o bichão, sabe tudo, que nada, cara. Eu tava aprendendo com todo mundo, cara. Foi muito massa, cara. E quanto tempo foi desse processo de filmagem? Enfim, nos ensaios e depois da filmagem? A gente começou a ensaiar por volta de depois do carnaval, não foi, gente? Foi Assim, na por sexta-feira fevereiro, depois do carnaval. numa sexta depois de um carnaval de 2018. O filme foi sendo feito pingado porque a grana chegava e a gente fazia nossas partes, né? Aí, por isso que demorou, da filmagem até ficar pronto, demorou porque o dinheiro a gente tinha que esperar dinheiro. Mas a gente começou ali depois do carnaval e começamos a filmar. Marielle foi morta, infelizmente, em 14 de março. Foi na primeira semana que começou. A gente começou a filmar no dia 8 ou 9. 8 ou 9 a gente começou e foi até abril. Foi um mês, folgando uma vez por semana. Nossa, não, escutar a Jennifer, essa dinâmica de vocês ao longo do processo de lendo e de se formando, né, todas as partes também aprendendo com o processo, é incrível. Porque é isso, né, esse processo transparece no resultado do filme, não é um filme que chega lá com o roteiro pronto, tá aqui sua parte, tá aqui, você faz isso. Isso foi o que eu imaginei para o seu personagem. Não, pelo que vocês estão falando, é um processo de formação de via de mão dupla mesmo, né? O que é maravilhoso, como processo e como resultado de filme, né? Uma das coisas que eu achei bonitas no filme, que eu ficava só calado, não ia falar para ninguém. Quando, tipo, o Matheus tinha uma experiência já de teatro, o Lucas tinha também, ou estava em formação, a Jennifer tinha tido lá atrás, né, Jennifer? Lembra que eu te perguntei, Jennifer, tu já atuou, fez alguma coisa em termos de teatro? Fiz só curso e eu nem terminei. Aí ela tinha feito um curso e não terminou. Aí eu não queria que fizesse um teste e tal. Aí ela, não, mas será que dá? Eu, não, bora. E uma das coisas mais massas é que durante já pós-teste, durante os ensaios, um ia ajudando o outro, cara. Eu achava isso massa, assim, cara. Um ia, pô, não, nessa hora, de repente, pá. E aí, pô, isso pra mim é como ganhar uma vida própria, sabe? E eu achei isso muito rico, muito massa, cara. Um ia ajudando o outro a achar o tom certo, entendeu? Isso é incrível. Enfim, só puxando um outro comentário, a partir do que o Matheus falou, que acho que é uma das coisas que mais ficou forte para mim também, que, enfim, tem a ver com toda essa aposta do filme em uma forma narrativa de grande alcance, né? Não tá falando de questões seríssimas, questões sociais seríssimas e com uma construção de cinema muito refinada, né? Muito elaborada, elaborada no sentido de pensado, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação, dá para ver em todos os passos do filme que existe uma preocupação de comunicar, né? Não adianta trazer essas questões se eu não consigo chegar ao público que eu quero chegar, ou se ficar circunscrito ali a um espaço de festival, que é majoritariamente pessoas brancas, de classe média alta, enfim, não adianta. É preciso falar, né? É preciso dialogar, criar um espaço de diálogo. Acho isso maravilhoso no filme e que torna ele extremamente raro no cinema brasileiro contemporâneo, porque, em geral, se oscila entre dois caminhos, né? Enfim, você falar de, né, temas políticos, questões sociais importantes, mas escolher uma forma que acaba privilegiando um público e uma parte grande do outro não alcança, não acessa, né? Enfim, não se interessa. Ou então essas narrativas ou então filmes muito narrativos que às vezes perdem um pouco do horizonte essas questões políticas, sociais são tão fundamentais de tratar, né? O filme consegue costurar as duas coisas de uma maneira
enfim, muito orgânica, não parece que tá, né? Não é forçado, não é forçado. É a construção do filme que vem de todo esse processo que vocês estão falando, né? Vem do roteiro, vem desse processo formativo de vocês, vem de tudo. Só uma última, talvez, questão que eu lanço para vocês, a gente vai se encaminhando para o fim, é como o filme reconhece o poder da imagem, reconhece o poder da imagem feito por pessoas negras e dialogando com pessoas negras. É um olhar, o olhar que se constrói entre quem está olhando e quem está, né, quem tá sendo visto. E como isso está dentro da história do filme, dentro da narrativa, né, que é quando o Saulo pega a câmera e começa a filmar, né, e aquilo se torna uma prova, se torna um documento, né, que ele está sendo, enfim, perseguido, atacado lá dentro e tal. E essa né, consciência do poder da imagem se volta para o próprio filme. Ao assistir o filme, a gente tem, né, a gente reconhece o poder daquela imagem que a gente está vendo. Enfim, essa ideia do poder da imagem, como está dentro do filme, né, totalmente a ver com nossa sociedade hoje, que é tudo a imagem, tudo filmado, não sei o quê. Esse poder da imagem ficou muito forte para mim. Eu não sei se vocês, né, falavam disso no processo, ou se, enfim, quiserem falar um pouco disso. Nossa, Carla, que pergunta massa, sabe por quê? Lá em Tiradentes a gente foi questionado da mesma forma, a mesma pergunta que você teve. Eu não me lembro quem foi, mas a forma como a pergunta foi elaborada foi tão prolixa que ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. O Lucas olhou para mim, eu olhei para o Lucas, para a Nicole. Aí a gente começou a falar lá, mas eu acho que tem a ver depois, porque depois eu fui falar com o cara, e ele me explicou direitinho, e tem muito a ver com a sua pergunta. A questão de o filme também está refletindo a era da imagem, ou seja, é metalinguístico, né? Tem uma imagem dentro da imagem. Tem as imagens feitas pela galera do celular, que o filme começa assim, né, com o índio chamando, tipo, me filme aqui que eu vou meter a porrada aqui na nuca e acordar aqui o soneca. O filme começa com esse convite, né? Isso não foi pensado não, sabe, Carla? Eu não pensei na hora de escrever o roteiro, eu vou meter aqui uma coisa para metalinguístico. Eu não pensei nisso. É apenas um ponto da realidade. Eu estava até comentando com um colega, cara, como é que a gente faz um filme hoje em dia, um filme contemporâneo, realista, sem alguém estar no celular? É muito chato. Toda cena tem que ter alguém com celular. Como é que se faz um filme sem alguém no celular ou filmando? Então, isso entrou normalmente. Eu tinha que fazer um filme assim porque é assim que é. Mas aí muitas pessoas perguntam se isso foi pensado ou não. Eu não pensei nisso na concepção do roteiro. Não pensei, não vou mentir. Não pensei. Mas isso surge onde? No processo? Isso surge... Não, na hora que eu estava escrevendo, eu pensei, cara, nesse momento aqui, a pessoa não está de mão abanando, ela está com o celular. Nesse momento aqui, o cara vai dar um tabefe. Como é que é um tabefe hoje em dia? Alguém tem que filmar para virar um meme para espalhar, né, em rede social. Aí, logo no começo, o índio chega, ele pede para que o Biel ligue o celular e imite ele, e aí ele começa, né? Agora, eu fui sortudo, sabia? Porque eu inseri aquilo no começo do roteiro. Como eu não estava com consciência disso, se isso vem do meio do roteiro para o final, o público ia estranhar, eu acho. Como é que o cara agora me mete uma imagem tremida aqui de um celular e antes vinha um filme todo certinho? A linguagem do cinema é uma, a linguagem da galera com celular é outra, né? Então, eu acho que ficou bem dosado. E eu acho que aí também teve participação do editor, que também o Guto foi bem feliz nisso. Nossa. Mas vocês, enfim, Matheus, Lucas, Jennifer, vocês percebem essa coisa né, de filmar, de estar sempre filmando isso dentro do filme como algo, enfim, que para vocês é forte no filme, ou que tem a ver com a realidade de vocês? Ou isso só apareceu pensando depois, enfim? Acho que... Eu nunca tinha parado pra... Pode falar, Jenny. Pode falar. Pode falar, Matheus. Tá bom. Eu nunca fui consciente, assim, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu acho que pela naturalidade, sabe? Do que o Del falou, assim, é uma coisa que acontece... Hoje em dia tudo é muito viral, né? Literalmente, infelizmente. Mas... Tudo é muito viral mesmo, cara, infelizmente. Eita. Enfim, mas inclusive esse lance da imagem, né? Então tudo eu gravo aqui e tudo é compartilhado em milhões de segundos, e eu acho que ainda mais entre os mais jovens, né, e tal, se bem que isso não é verdade. Hoje em dia a tecnologia não se limita a ninguém, tá? Aliás, né? Entre muitos parênteses, mas
Mas os mais jovens, a gente tem essa facilidade, de certa forma, de estar comunicando com a imagem, de estar se gravando e compartilhando nas redes sociais. Eu acho que o filme dialoga bem com isso. Inclusive, as redes sociais são usadas para o Saulo denunciar o que está acontecendo dentro da escola, né? Ele grava, vê o banheiro quebrado e tal. E a gente vai compartilhando do lado de fora, e a gente vai ficando sabendo o que está acontecendo dentro da escola através dos registros que o Saulo vai fazendo. Então, acho que, engraçado, eu não parei para pensar nisso durante o processo, e também, até essa pergunta, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da imagem dentro da imagem. Mas eu lembro que na primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei muito impactado com o momento em que as imagens documentais das manifestações reais, das ocupações nas escolas foram inseridas no filme, né, na projeção. Eu acho que no momento em que elas aparecem, já é um momento que a gente está caminhando para o clímax do filme e elas dão um peso muito forte, sabe? Porque ali o espectador de repente vê que o que ele assistiu até então e o que ele vai assistir e que ele sai do cinema com isso na cabeça, que aquilo não é mentira, aquilo não é ficção. A gente assume que é ficção, mas isso é documentário, de certa forma, isso é biografia. Então, acho que esse lance da imagem serve para a gente lembrar que sempre que a gente vê um vídeo no Facebook, um vídeo no Instagram, receber um vídeo no WhatsApp de alguma denúncia, de alguma coisa, de alguma coisa que está acontecendo, a gente lembrar que isso não é cinema, isso é verdade. Então, acho que é uma forma de trazer mais verdade para dentro do filme. Talvez seja isso. Eu Ai, até você... esqueci o que é que eu ia falar agora, com essa fala do Eu Matheus. falei qualquer coisa. O que estava na cabeça, não sei nem se faz sentido. Ó, joguei. Vai Sim, falar, pois... Lucas? Aí tu vai lembrando o que é que tu ia falar. É, exatamente. Eu, com essa pergunta agora, eu fiquei pensando que eu não sou só ator no filme, eu sou fotógrafo também. Porque eu gravei É cenas, verdade. né? Total. E aí eu acho que, assim, esse processo é muito do Del assim, falando da minha impressão, né? De tentar trazer essa naturalidade pro filme da vivência dele, né? Mas eu lembro que nos meus processos de ensaio, sempre a questão do celular foi muito forte, assim, né? O meu processo, a minha audição foi com o celular. Nos ensaios, a preparadora de elenco sempre pedia para eu gravar lives em casa, e aí foi um processo assim muito dolorido, porque eu não me sinto confortável assim gravando lives, essas coisas assim. Mas foi um processo assim que ele foi surgindo desde o momento que eu entrei nesse processo, né, do filme. E aí eu acho que na questão do resultado, assim, eu achei a primeira vez que eu assisti, eu achei maravilhoso, assim. E é muito estranho você ver aquela sua gravação que você gravou ali, parece uma coisa amadora, parece tipo, eu tava, eu tava com o celular assim gravando e ver aquilo numa tela enorme. Não sei, eu achei isso muito incrível, assim. E eu já vou botar no meu currículo que eu fui fotógrafo do filme também. Então. Total. Devia ter ido no crédito, né, cara? Pô. Não, eu ia falar que, assim, esse lance da imagem, do celular e do fato de tudo hoje em dia ser viral, né, Matheus? Os jovens de hoje em dia, como se eu não fosse jovem, né? Aquelas. Mas a nossa geração, ela tá muito ligada a isso, porque tudo hoje em dia é suscetível a meme. Então, só aquela primeira cena do índio pedindo para filmar, para poder bater no coleguinha, já é uma coisa natural dessa geração, né? Então, acho que não inserir isso no filme realmente não ia caber, não ter essas imagens, né? Era isso que eu ia falar. E é uma Mas, pena, sabe, Carol? Só para concluir. Carol não, ó. Carla, desculpa. É uma pena, assim, não tem como fugir disso, infelizmente. Mas é uma pena que a gente não esteja vendo na tela grande, porque o processo o processo de edição é todo, né, nos computadores e tal, às vezes numa tela um pouco maior. Mas quando a gente viu o impacto disso no cinema, para mim é outro filme também. Então, assim que liberar os cinemas, assim que tiver tudo livre, a vacina estiver aí,
cara, a gente tem que fazer uma campanha maciça para a galera ver no cinema, porque é outra coisa, assim, os estrondos, né? Assim, a imagem, a própria imagem que a gente vê e grava no celular, tremida ali, isso no cinema é outra coisa, gente. Assim, parece muito o cinema verdade ali dos anos 60, dos anos 1960, parece o terceiro cinema, né? O cinema latino-americano contra o sistema, contra a hegemônica. Tinha muito disso. Cara, eu quero fazer um filme que dialogue com o terceiro cinema, né? O cinema latino-americano e africano dos anos 60, que era um cinema contra-hegemônico. Se o filme tiver alguma essência dali, para mim é ponto, né? E teve por causa da galera, por causa da forma como eles trouxeram, como a gente trouxe essas linguagens do celular, que na época não era celular, né? Na época era câmera Super 8, aquelas câmeras pequenas, né? Que só quem era descolado tinha e tal, né? Fazer um cinema mais barato e tal. Mas que pena que a gente, nesse momento, por causa dessa virose aí, a gente não pode ver em Curitiba todo mundo junto num cinema, assim, sentir o público. O cinema não pode acabar, gente. Eu estou ouvindo muito podcast, a galera falando: ah, a Disney lançou um Mulan logo no streaming. Isso pode ser um novo marco que as grandes não vão precisar mais do cinema para fazer seus lançamentos. Isso está me assustando, cara, porque o cinema é uma experiência coletiva. Você vai com um filme de terror para todo mundo ter medo junto. Você vai com um filme de comédia para todo mundo rir junto. Você vai com um filme de um drama para todo mundo refletir junto, sair dali para um café ou para um bar e conversar. Cara, isso não pode morrer. O cinema não pode morrer, cara. E isso que o Del falou de ser uma experiência totalmente diferente é muito verdade, porque eu que sabia do roteiro de cabo a rabo, eu chorei 3 vezes. E não só eu, como o elenco inteiro se emocionou muito, porque é outra coisa totalmente diferente. A gente vê as nossas emoções desde os ensaios, tudo ali jogadas na nossa atuação, e é, tipo assim, muito incrível mesmo. Eu realmente concordo com o Del de que todos devem assistir no cinema, porque é uma coisa, assim, massa demais. Enfim, essas contingências da pandemia agora. No momento, vamos com o que temos, mas não apoio totalmente. Exatamente. A experiência coletiva do cinema ela assim não que pode possível ser deixada de lado, é outra coisa, né? Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Se alguém quiser falar alguma palavra final, mas é isso. Del, você quer? Não, eu quero agradecer o espaço. Acho que muito obrigado mesmo. Gratidão. Eu quero dizer que a primeira cena do filme está gravada no meu celular desde 2018 e eu não pude postar nenhum stories. Já, segura a onda aí, Matheus. Com essa revelação, é a melhor cena, Sapão. Segura aí um pouquinho. Não, mais obrigado, gente. Eu faço muito tempo pra gente discutir e conversar. Gente, brigadão todo mundo aqui, a vocês, e pelo filme que vocês fizeram maravilhoso. Espero que quem está nos assistindo aqui veja o filme, vá lá, veja no online, veja no presencial depois, assistam, todo mundo tem que ver esse filme. Queria agradecer pelo convite, né, do Del de ter me chamado para cá, e também dizer que estou muito feliz com esse momento, porque já se passaram mais de 2 anos, né, desde esse processo, e hoje fiquei totalmente emocionada de ter que relembrar todos os ensaios, das gravações, porque para mim, pessoalmente, foi realmente um projeto muito forte, que me atravessou assim profundamente, e eu tenho muito carinho por ele, então eu agradeço demais por esse momento. Ai, gente, obrigado também a todo mundo, obrigado pelo reencontro. Muito Sim. bom esses momentos sempre, de relembrar todas essas coisas. Muito obrigado, Carla, também, viu? Amo vocês, viu? Amo vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, prazer. Tchau. Tchau, tchau.